A gente tem aqui agora, trazendo notícias não muito boas, né? A gente viu aí o PSG confirmou a lesão, né, no Neymar. E aí, como a gente tem Bruno Henrique e o Pedro na lista reserva lá da convocação do Tite, podemos perder esses jogadores, né, para a partida contra o Atlético Goianiense, que vai ser no dia 14 de novembro. E caso o Flamengo passe de fase na Copa do Brasil, pode desfalcar também nessa fase. Super importante. Paulinho, eu vou jogar essa bomba em cima de você. Já não basta todos os problemas, já não bastam, né? Todos os problemas que o Flamengo vem enfrentando, lesões, já as convocações, né? Tivemos Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, agora a gente pode ter Pedro e Bruno Henrique, temos também o Isla, Arrascaeta, ou seja, só daí 6 jogadores, né, que o Flamengo pode perder, e perder em momentos cruciais, né? Porque o brasileiro vai afunilando a cada rodada, né? A partida contra o Atlético Goianiense, mesmo não sendo um adversário que briga pela ponta de cima da tabela, mas acaba sendo um jogo super importante, até mesmo pelo resultado, né, da partida, da primeira partida no turno, e o jogo importantíssimo, uma decisão que a gente pode ter pela Copa do Brasil. E aí, como é que faz? Sem Pedro e Bruno Henrique, 2 jogadores, né, 2 jogadores super decisivos. Toda vez que eu tenho que falar desse assunto, eu tenho que fazer uma meditação aqui. Porque é um nível de estresse que vai lá, ó. Sinceramente, eu tô de saco cheio da seleção, de falar a verdade. E aí a gente tem um. Aí vai falar, o Gabigol, mas a gente tem um Gabigol voltando, né, de lesão. A gente sabe que demora a reabilitação, né, até voltar a forma física. Ai, Túlio, eu acho tão absurdo, sabe? Que eu fico, às vezes, com medo de ser repetitiva, mas infelizmente não tem como não ser repetitiva e não voltar a bater nessa mesma tecla de que a CBF literalmente não tá nem aí pro campeonato dela. E é bizarro, assim. E até isso, quem não viu o meu vídeo de opinião inteiro ontem, né? Que a gente posta nas redes sociais alguns recortes. E aí, às vezes, a galera não clica para ver tudo, não entende. Porque eu falei que eu iria com força máxima ontem contra o Atlético Paranaense. Por que eu iria com força máxima ontem? Aí eu expliquei que eu sabia que a gente ia enfrentar o São Paulo, mas que o São Paulo também jogaria, né? Também jogou ontem pela Sul-Americana, jogaria fora de casa. Eu imaginava que o São Paulo também iria com força máxima, justamente por isso, para tentar garantir o resultado. E eu já estava pensando da gente ter essa vantagem para conseguir administrar no Maracanã. E aí a gente tem que, às vezes, fazer umas análises a longo prazo, sabe? E às vezes a galera não entende que a gente não pode pensar. É claro que é um jogo de cada vez, mas é um planejamento para o calendário, entendeu? A gente, com essa vantagem, a gente passando, a Copa do Brasil, muita gente fala, é a Copa do Brasil. Primeiro que eu sempre bato na tecla aqui, foi o único título que a gente não ganhou no ano passado, e eu tenho essa ambição de querer ganhar tudo de novo, e a Copa do Brasil é uma coisa que está meio engasgada em mim, especificamente, que eu quero muito ganhar, tá? Dito isso, ela dá um dinheiro absurdo. Às vezes eu acho que a galera esquece das premiações da Copa do Brasil. Gente, é muito dinheiro, entendeu? O Flamengo não vai abrir mão assim. O Flamengo vai jogar para ganhar todas as competições. E aí você pode perder 6 atletas para um mata-mata, entendeu? É o que a gente estava debatendo, que o João não estava aqui com a gente no dia, eu vou ser o Nazário. Quando é o mata-mata, tu tem que jogar para decidir. No Brasileirão, é óbvio que ninguém quer perder. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se você tropeça, se você empata, são pontos corridos. Para correr atrás do resultado, é mais fácil. No mata-mata, amigo, não tem essa não. Tu perdeu, tu tá fora. E dependendo do resultado, tu empatou, tu tá fora. Entendeu? Então, a gente tem que pensar friamente nesses casos, sabe? Tinha que ter uma forma, e aí é outra discussão que o Flamengo concorda com o calendário, os clubes concordam com o calendário da CBF, é outra discussão. Tinha que ter uma forma do Flamengo não liberar isso tudo de jogador. Porque por mais... E aí eu falo com você, o que a gente debate, a gente vem debatendo, né, nos últimos resenhas, levantando essa bola para a galera do chat. 2019 a gente tinha um time muito bom. 2020 a gente tem um elenco fantástico. E é justamente por termos um elenco fantástico que a gente está conseguindo encerrar um outubro de jogo de 2 em 2 dias sem perder nenhum. Entendeu? É uma vitória absurda
esse recorte, né? De um mês sem perder num calendário louco, com Covid, com surto, com lesão, com isso tudo que aconteceu, é muito, muito bom pra gente esse resultado de outubro. E aí a importância de ter um elenco. Mas você investe pra caramba, monta um plantel para você perder uma galera numa porrada só para a seleção. O jogador vai para a seleção, volta machucado. Quem arca com prejuízo é o clube. No meu último resenha com o João, se eu não me engano, foi na segunda. A gente já falou isso. Rodrigo Caio parece que é contratado da seleção brasileira. O Flamengo é só porque ele foi para a seleção, volta machucado. Aí o Flamengo recupera o cara. Quando ele tá em condição de poder voltar, ele é convocado de novo. Entendeu? Arrascaeta, a mesma coisa. Voltou machucado. Quando tá em condição, melhora, que pode voltar a jogar, convoca de novo. Cara, inadmissível você sair perdendo tanto jogador assim. Tinha que ter como o Flamengo fazer alguma coisa. Não vou liberar. Eu não sei, mas tinha que ter uma opção. E assim, pelo menos a gente tem que agradecer que a seleção olímpica teve o mínimo de bom senso de não convocar ninguém que joga no Brasil. Senão, a gente estava enrolado. Porque aí a gente perderia o Neneca, com certeza. O Natan, com certeza. Entendeu? O Ramon, que já estava, né? Estava treinando com a seleção. A gente perderia mais uma galera. E o Natan, hoje em dia, é titular absoluto. O Neneca, nós estamos discutindo possível titularidade absoluta. Olha só que estrago que faria. É inadmissível. Sinceramente, eu nem sei. Ô Paula, eu posso dar acrescentar uma coisa nisso. A seleção, ela hoje mais atrapalha do que ajuda. E vou falar sobre o Corinthians, não vou falar sobre o Flamengo, não. O Mantuan, que é um garoto que está jogando, que tem decidido alguns jogos para o Corinthians, hoje, no treino da seleção olímpica, um jogo treino contra o Corinthians, rompeu o ligamento, não joga mais essa temporada. Ou seja, o Corinthians está lá brigando para não cair, porque não está bem, perdeu ontem na Copa do Brasil, e um dos garotos que estava tentando fazer alguma coisa, que fez gol contra o Vasco, rompeu o ligamento no jogo treino da seleção olímpica com o Corinthians, o próprio time dele. Ou seja, não faz sentido, a seleção olímpica não tinha que convocar ninguém mesmo do Brasil, porque não é mais o sub-20 que é daquela época que ninguém jogava. Hoje está todo mundo no profissional já, então é complicado isso. O Rodrigo Caio está se recuperando para ir para a seleção também, não existe. O Flamengo, se for o Bruno Henrique, pode perder mais jogadores por conta disso. No jogo contra o Atlético Goianiense já é certo, né, a ausência deles, e possivelmente nas quartas de final da Copa do Brasil também, já que o Flamengo ontem venceu e está bem encaminhada a classificação para a próxima fase da competição. Túlio? E uma coisa que, né, até a Paulinha falou, né, dessa questão da gente ter elenco, assim, uma coisa é você perder o jogador, até usando esse exemplo do Mantuan, eu lembro também do Thales Magno, né, no passado, que o Flamengo brigou para não liberar o Renier, falou, cara, não vamos liberar. O Vasco liberou somente pelo interesse que, nós vamos valorizar o nosso atleta, porque o Vasco queria vender o Thales, e acabou perdendo um jogador, né, que poderia, né, talvez ajudar o clube a alçar voos maiores no Campeonato Brasileiro, né, um jogador que estava ali em destaque, né, individual na equipe, da seleção, né. E uma coisa que eu queria até ver aqui com o JP também, eu já vou ler o pessoal aqui, assim, o Flamengo pode ter aí, né, 6 jogadores, né, na seleção. Há essa possibilidade. Já tem alguns convocados, mas com essa questão de ter mais 2 na reserva, eu acho que a seleção chilena ainda não sei se já fez a convocação, mas a Uruguaia já fez, né? A Uruguaia fez, o chileno ainda não, mas na pré-lista o Isla já está e o Isla vai em todas, então já pode considerar ele convocado. Então a gente pode chegar a 6 jogadores ou até a 5. A 5 você botar de linha já é 50% dos jogadores de linha, né? O Gerson só não está sendo convocado porque quando ele não quis ir para, né, pediu liberação lá de uma convocação olímpica lá, rolou uma treta que o Tite não gostou tanto, então tá de birra com o Gerson. Aí eu vou primeiro perguntar para o JP, e se você quiser comentar também, Paulo, pode ficar à vontade, que JP, será que não dá para a diretoria do Flamengo fazer alguma intervenção junto à CBF? Eu não digo nem com a seleção, do Uruguai é um jogador, da seleção da Confederação Chilena é um jogador, da CBF pode chegar a 4, né? E como o Flamengo pode sair super prejudicado em 2 competições nacionais, no Brasileirão, que é a principal competição nacional, e na segunda, que é a Copa do Brasil. Vamos dizer assim, juridicamente, sei lá, dá para ser feito alguma coisa? O Flamengo pode pedir, mas é muito difícil, até porque a relação do
da CBF com o Flamengo, a CBF vê que é muito boa. Vale lembrar que na Copa América, que o Brasil foi campeão em 2019, um dos chefes da delegação era o Rodolfo Landim. Teve aquela foto do Daniel Alves, do Paquetá ali, todo mundo com a camisa do Flamengo, inclusive o Felipe Luiz, que depois acabou vindo se tornar jogador do Flamengo, mas a CBF não está nem aí para o Flamengo, foi como alguém aí no chat disse, eles estão vendo só o lado deles, eles querem dinheiro no bolso e o Flamengo que se dane. E Túlio, é complicado porque no mundo inteiro as competições param. Então, o Real Madrid, que tem grandes jogadores que perde quase o elenco todo para as seleções, ele não vai jogar com o Real Madrid Castilha, com o Real Madrid B, por conta disso. Só aqui no Brasil que é complicado. A CBF, ela faz um calendário onde ela mesmo prejudica o seu espetáculo. Ela vai pegar um Flamengo, o que é o ideal das quartas do Brasil, por exemplo, das quartas de final da Copa do Brasil, dependendo do chaveamento, sorteio, a gente pode pegar um confronto bom, aí tudo bem. Aí vai chegar o Flamengo desfalcado, aí de repente, se fosse um jogo com bilheteria, é que a torcida do Flamengo vai sempre. Se fosse algum outro time, o time desfalcado, a torcida não vai, e aí, o que faz? Ou seja, a CBF prejudica o espetáculo dela, aí não tem o que a gente defender, né? A gente torce para que eles voltem bem, que eles não se machuquem. E uma entrevista essa semana que representou muito, que eu gostei de ver, foi do Klopp, o técnico do Liverpool, né? O Fabinho acabou sendo machucado na Champions e o repórter do Esporte Interativo perguntou para ele: como é que você vê, o que você acha que o Tite está sentindo? O Klopp falou, não deve estar sentindo nada, porque ele leva o Fabinho para lá para ficar sentado, o cara não joga, então ele não deve estar preocupado. Óbvio que o Tite está preocupado, não é assim também, mas fica aí a cutucada, porque vale de alento para a gente também, porque é complicado a gente perder um jogador, às vezes até para não jogar ou então para devolver machucado, Túlio. E eu estava vendo a reação de alguns jornalistas com essa declaração do Klopp, e assim, não, o cara não pode falar lá do planejamento do Tite. Ah, beleza, o cara convoca os jogadores dele, né? Não aproveita o jogador, que pô, o Marquinhos, né? O cara mudou, né? Tipo, hoje joga em diversas posições lá no Liverpool, é um outro jogador nas mãos do Klopp. E aí, não pode. O Flamengo não pode falar nada. Se o Tite chegar aqui, falar, vou levar, não pode falar, pô, porque, pô, o planejamento do Tite. Tite é o senhor, né, do futebol, pô. Tite é o rei dos deuses do futebol, entendeu? Já lembrar, Túlio, que quando o Tite era técnico do Corinthians, ele criticava a postura, sim, né? Várias vezes. Agora ninguém pode criticar ele. 2 pesos, 2 medidas, né? O famoso 2 pesos, 2 medidas, que a gente está cansado de ver no futebol brasileiro.